Chegou a hora do nosso painel e esse ano o tema não poderia ser outro: pandemia. Mas não se assuste, não vamos falar em morte, vamos falar de vida. E para isso nós temos conosco a pastora Eliana Marques. Bem-vinda ao Encontro Verdadeiramente Únicas, pastora. Obrigada, Eudete. Para mim é um prazer estar aqui, gente. É uma honra poder colaborar, né? Da gente estar avançando, levando o que é que Deus tem para nós, vivendo debaixo de propósito. Que encontro maravilhoso, né? Meninas, fiquem muito à vontade, porque eu estou bem à vontade aqui, viu? Fiquem à vontade aí também. Como se estivéssemos em casa, Exatamente, né? Exatamente. Joia, eu quero apresentar então a Eliana Marques. Ela é psicóloga clínica e empresarial, é pastora da Igreja Batista Vida Plena, mas ela também é mãe e avó. E avó, né? Gente, Poxa vida, sou quem mãe diria? e sou vó. É uma bênção, né? Poder ser vó. Família é uma bênção, né? Família é uma bênção, é tudo de bom, projeto de Deus para nós, né? Que delícia! Olha, para começar, eu gostaria de te ouvir falar em cima do nosso tema, né? Verdadeiramente únicas. Então, diante dessa pandemia, pastora, como ser verdadeiramente única? Você vê que nesses tempos, esses tempos de gerador de medos, né? A gente escuta tantas coisas, né? E a gente acaba se perdendo com tantas informações negativas que chegam, que entram até os nossos lares, que muitas vezes invadem até as nossas emoções, o campo da emoção fica tão confuso e a gente acaba se perdendo, se esquecendo quem nós somos em Deus. A gente tem que tomar cuidado, né, Odete? Porque as informações chegam e a gente se ocupa tanto com essas informações, a gente se esquece para o que é que Deus nos chamou. Né? Qual é o nosso propósito de vida? E nada pode impedir esse propósito. Nós somos verdadeiramente únicas em Deus. E o Senhor nos chamou para quê? Para fazer o quê, na verdade? Né? Qual é o nosso papel que a gente precisa desempenhar nesse momento? É disso que a gente deve trazer à tona, né? Tirar o foco do que está acontecendo, chamado pandemia, e focar no que Deus tem para nós, no que Deus planejou para nós, e a gente se perde. Às vezes a gente se vê envolvidos, né, essa onda de informações que vem realmente para trazer um desequilíbrio emocional e a gente se esquece de focar no que Deus tem para nós. Verdade, né? Mas eu presto muita atenção no comportamento das pessoas e eu tenho visto assim, mesmo dentro das nossas igrejas, muitas pessoas com medo, né? Então esse sentimento, como agir, como trabalhar esse sentimento, essas emoções, até mesmo na hora do luto, né? Tem muitas famílias queridas Sim. mesmo vivendo luto. Como trabalhar isso? O medo, né? Isso é uma coisa que se instalou junto com a crise. Toda crise gera o medo, gera o sentimento de medo. E isso aí pega todas as pessoas, como a pandemia ela entrou em todas as casas, independente de classe social, independente de religião, de fé, a pandemia se instalou no mundo, né? É uma situação global. E o medo também é algo global. O que a gente precisa entender agora? Eu acho que a primeira coisa, Eudete, é a gente identificar o sentimento de medo. Acho que é a primeira coisa. E não adianta a gente mentir para nós mesmos, querer disfarçar que não está com medo, que está tudo bem, não. Eu acho que a primeira coisa é trabalhar a questão da aceitação. Você até falou a questão do luto, né? O luto também traz esse momento de reflexão, né? A aceitação do que está acontecendo. A gente aceita que nós estamos com medo e quando a gente aceita, a gente busca ajuda, né? Busca ajuda com alguém que você confia, alguém que você ama, alguém que você acredita que vai te dar uma palavra de Deus, que vai te dar um conforto. Abra o seu coração e fale, eu estou com medo, né? Porque esse sentimento de medo em meio à crise de pandemia, Eudete, é um medo inexplicável, né? É um medo que você não consegue dizer que medo que é. Você não consegue descrever o medo, mas ele está instalado. E quando ele se instala, você precisa identificar esse sentimento. E vamos trabalhar um pouquinho a questão do sentimento, né? Pensamentos ruins geram sentimentos. O sentimento ele pode ser de raiva, ele pode ser de felicidade, ele pode ser de medo. No caso da pandemia, da crise, o sentimento é medo. E quando a gente identifica o sentimento medo,
Aí a gente precisa entender que a gente precisa mudar o quê? O pensamento. Porque o pensamento é que vai alimentar, dar comidinha para o medo. Né? E quando a gente entende que o nosso pensamento é o gatilho para o medo se instalar, a gente precisa redirecionar o nosso pensamento. Né? E o que a Bíblia fala? Né? Pensai no que é bom, pensai nas coisas que estão do alto, tudo que é bom, tudo que é agradável. Né? Nisso pensais. O que é que está tomando o nosso pensamento? O que é que está tomando, que está invadindo o nosso pensamento e a gente está deixando isso tomar forma de medo? Então, o medo se instala quando a gente não redireciona o nosso pensamento. E uma coisa bem bacana que nós estávamos conversando um pouco antes, e que o medo foi dado por Deus, né? Eu gostaria que a senhora falasse isso um pouco. O medo, ele é fisiológico, né? É hormonal, gente. É normal a gente ter medo. O medo, o Senhor permitiu que tivéssemos para uma preservação de vida. O medo é para se preservar a vida, né? Então, quando eu tenho medo e eu estou passando por uma viela à noite, né? Eu sei que ali eu posso ser assaltado, então eu vou usar o medo como um gatilho de fuga e proteção da vida. Agora, quando esse medo ele está em excesso e ele começa a atrapalhar a sua rotina, ele começa a te roubar o sono, já não se tem mais qualidade de sono, você já não se alimenta bem, você já evita conversar com pessoas, fica mais isolado dentro do quarto. Aquele medo que vai tomando forma, né? Porque eu digo que o medo, como ele é alimentado por um pensamento negativo, o medo ele vai tomando uma forma tão grande, e ele se torna maior do que você. Né? E o que a gente faz para controlar esse medo? Né? Esse medo que Deus colocou como uma forma de preservar a vida, porém esse medo ele está desmedido, ele está em excesso. Né? Como controlar esse medo? Em primeiro lugar, identificando o sentimento medo. Quando eu identifico o sentimento medo, eu vou trabalhar qual é o tipo de pensamento que eu estou tendo que está dando comidinha, alimentando o medo. Aí quando eu vivo aquilo que a Bíblia diz, novamente, né? Tudo que é bom, nisso pensais, aí eu consigo tomar a rédea desse medo, desse pensamento, e eu escolho pensar diferente. Eu acho que numa maneira prática, pelo que eu estou entendendo, seria assim, se eu estou com medo do vírus, eu vou passar álcool, eu vou usar máscara, eu vou evitar aglomeração. Isso. É um medo para me preservar. Isso. E não deixar isso virar um monstro. Porque daí, passa do cuidado, né? O cuidado básico, é isso aí que a Ildete falou. Afastamento, uso de máscara e tal. Mas quando esse medo ele começa a ser exageradamente construído na nossa mente, o medo exacerbado, aquele medo que eu preciso me isolar, e aí eu começo a virar, aquele medo começa a tomar um corpo de forma de neurose, muitas vezes uma crise de ansiedade, aí o teu corpo começa a sentir o medo, porque o que é fabricado na mente, o corpo sente. Aí o corpo começa a sentir falta de ar, uma coisa ruim aqui no peito, um medo, né, que te prende a garganta, você soa frio, e aí você acorda à noite suando frio. Gente, várias coisas o corpo vai sentir através do que a mente manda. É o sinal da mente. Né? Então, quando eu administro esse medo, eu identifico que eu estou tendo pensamentos negativos, porque todo medo em excesso está com um pensamento negativo em excesso. A gente tem que policiar os nossos pensamentos. Quando a gente policia os nossos pensamentos, a gente consegue diminuir esse medo. Né? A gente consegue deixar ele dentro de uma normalidade, de cuidado. Certo. Né? Então, eu gostaria de dar uma dica prática para quem está nos assistindo, que assim como eu falei do álcool gel, né, nós podemos, assim, quando a gente identificar esse medo, buscar ler mais a palavra, ler um bom livro, ver bons filmes. Seria isso? Seria isso. Porque assim, normalmente a pessoa que está no estado de medo, ela coloca o foco total dela está no sentimento medo. Ela está pensando que tudo está ruim, que tudo está péssimo, que alguém vai morrer, que eu vou morrer, que eu vou pegar o vírus. E ela começa a sentir medo e tem todo tipo de medo, né? Uhum. Nesse momento, ouve louvor, gente. Coloca louvor dentro da sua casa, muda o ambiente espiritual dentro da sua casa. Ore, medita, fala com Deus, conversa com Deus.
Busque estímulo que possa trazer alegria dentro da tua casa. Sai do silêncio, né? Quando a pessoa está muito dentro do medo, ela fica muito ocupada com aqueles pensamentos negativos. Tira o foco disso, né? Coloca o foco no que é bom, para você gerar pensamentos bons. Eu né? gosto muito do exercício da gratidão, né? Trazer a memória o que traz esperança. Então, começar a agradecer, começar a lembrar desde o bom dia, desde o dia que amanheceu, a vida dos seus filhos, a tua casa. Isso. Eu falo pro meu marido assim, como eu estou feliz hoje, eu agradeço a Deus, até o ar-condicionado que tem ali é um só na casa, mas glória a Deus por isso. Vamos todos ficar em um cômodo só. Isso, a comida sobre a mesa. Então, o exercício da gratidão traz isso, né? De trazer coisas boas para a nossa mente. Exatamente. Aí a gente coloca em prática em ser verdadeiramente única. Ou seja, o Senhor nos fez para um propósito. E a gente não pode se perder, né, na zona do medo, se esquecendo quem nós somos. Porque o Senhor nos fez para gerar vida. Né? Então é palavras de vida, visão de vida, a gente anda numa visão vitoriosa de vida, a gente não pode perder o foco de quem nós somos em Deus, povo separado, povo protegido, né? Povo que está sob o controle do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Então nós vivemos debaixo dessa graça, desse cuidado de Deus, dessa proteção de Deus. Então que haja esperança dentro da nossa casa, através da nossa voz, que nós sejamos portadores de vida, né? E não de morte, mas de vida, porque é para isso que o Senhor nos chama. Coisa linda, né? Porque os nossos filhos estão sentindo, né, Odete? Os nossos filhos sentem, gente. Se um pai, se uma mãe está com o coração amedrontado, o seu filho vai sentir que você está com medo. E isso não é bom, né? Quando você sente medo, o teu filho está sentindo essa... E filho de toda a idade, né? Não é só filho pequeno, não. Filho grande também. Filho adulto, eu tenho filhos adultos e eu percebo que eles sentem quando a gente está... Sente. E o importante é sempre conversar, viu, Odete? Sempre conversar com os filhos. Porque a gente acha que criança não está ligando, não está com medo, mas ele está ouvindo. Ele está sentindo se os pais estão apreensivos. Inclusive, né? Essa pergunta que eu queria te fazer, né? Porque a gente tem visto as mídias... em geral, especialmente a televisão, fazendo muito sensacionalismo em torno disso. Como nós, como mulheres verdadeiramente únicas, né, podemos passar essa tranquilidade para a família, para os filhos? Aí o que a gente precisa, né? Manter sempre, eu acho que a primeira coisa é a gente ressignificar esse momento, viu, Eudete? Esse momento gerador de medo, gerador de... Parece que a pessoa está sempre na expectativa de que algo ruim vai acontecer. Gente, esquece isso. As coisas vão acontecer se Deus permitir. E quem é que está no controle da sua vida, da tua casa? É Deus, é o amado, doce Espírito Santo. Então deixe o Espírito Santo encher a tua casa, encher o teu lar de paz. Traga os seus filhos para uma conversa, converse com seus filhos sobre a pandemia, sobre os cuidados, porque devemos higienizar as mãos, porque é importante fazer o uso de máscara, não se manter em aglomeração. Conversa livremente com isso com eles, dentro, claro, da idade deles, né? A gente vai conversar dentro da idade de cada um, né? Mas a gente vai passar para eles que os cuidados precisam existir, porém, de uma forma esperançosa. Né? Fale de forma que tenha esperança naquilo que você está falando. Mostre para eles que nós estamos sob o cuidado de Deus, que Deus é o nosso Pai eterno, nosso Pai de amor, que tem cuidado de nós. Né? E que não existe, não tem por que ter medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Fale sobre o amor de Deus para os seus filhos. Converse com seus parentes amedrontados sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus excede todo entendimento, né? O amor de Deus lança fora todo medo e a paz de Deus excede todo entendimento. A senhora acha que esse excesso de informação nós podemos ou devemos evitar? Essa coisa de ficar com a televisão o dia inteiro ligado, vendo sobre morte, vendo sobre os números crescentes. É bom evitar isso? Olha, eu digo assim, ó, na internet tem de tudo, né? Vai vir verdade e também vai vir mentiras. Né? Vai vir sensacionalismo. O que a gente faz? Acho que em primeiro lugar, gente, vamos filtrar isso aí. Qual é a fonte que a gente vai buscar uma verdade? Né? Segundo lugar,
Se a gente percebe que alguém dentro da família está apresentando sintomas de medo, de reclusão, de ficar inquietos, de estado ansioso, faça com que aquelas pessoas não tenham acesso a informações negativas. Porque lembra que o sentimento de medo, ele é nutrido, ele é alimentado pelo pensamento. Se você escuta coisas ruins na TV o tempo todo, recebe no teu celular coisas ruins o tempo todo, seu pensamento vai se alimentar de coisas ruins. Né? Então, se afastar, eu acho que seria a melhor opção. Não é ser alienado, sabe, Odete? Não é ficar alienado do que a mídia está dizendo, não é isso, não é se alienar, mas é filtrar. Isso. Filtrar, sabe? Porque coisas boas podem entrar no celular, coisas ruins também. Então, fecha as portas para coisas ruins, né? Seleciona um pouquinho o que, que suas crianças estão ouvindo, o que, que seu marido está ouvindo, o que, que seus pais idosos estão ouvindo. Né? Que agora a gente precisa prestar atenção nos idosos também, né? Que eles são tão acometidos com isso, né, Odete? Grupo de risco, imagina o medo que não passa no coraçãozinho deles, né? Então, afasta ele dessas coisas, porque agora não é o momento. Né? Eu fiz essa pergunta até porque lá em casa a gente tem evitado, né? Claro que a gente quer estar bem informado, escolher um jornal para assistir, mas assim, esse excesso de informação vai gerando coisas ruins. Né? O excesso que faz mal. Bom, então deixando a televisão um pouco de lado, essas notícias negativas, nós podemos aproveitar esse tempo de forma bem positiva, aproveitando o famoso fica em casa, para ter momentos bons em família, né? É algo que eu acredito muito, Odete, é que em toda crise se existe a oportunidade. Então, por que não tirar a oportunidade dessa crise? Qual é a oportunidade? Sabe o que eu tenho visto? Mães que sempre sonharam em ter tempo a mais, né, com seus filhos, tempo de qualidade em casa com seus filhos, não podiam porque tem que trabalhar, precisa ajudar o marido, certo? E olha a oportunidade que essas mães estão tendo, gente, oportunidades únicas, sabe, de deixar a tua casa acolhedora, gostosa, sabe, numa chuvinha, fazer um bolinho de chuva, assar um bolo, fazer um pão, cozinhar, ensinar sua filha, cuidar de um guarda-roupa, forrar uma cama. Olha a oportunidade preciosa que a gente está tendo nessa crise. Por que só focar no que é ruim, gente? Vamos focar no que é bom, vamos ressignificar esse tempo. Eu gosto de usar essa palavra, está muito usada na mídia, mas isso é uma verdade. Vamos ressignificar, né, esse momento que, ao invés de gerar medo, vai gerar o quê? Esperança, né? Vai gerar reconciliação, recomeço, comunhão. Meu Deus, quantas coisas a gente pode achar, visualizar de bom, né, nessa crise que nós estamos vivendo, a oportunidade que Deus tem dado para nós para tantas coisas, gente. Momento de família, né? E eu falo até para as irmãs mais velhas que não têm mais filhos pequenos, que é um momento precioso, como você disse, de ensinar. Mas, por exemplo, eu tenho filhos adultos já, cuidar do jardim. Então, no início da pandemia, eu me apaixonei por cuidar das plantinhas em casa, né? Coisas fazer que eu não tinha mais coisas. tempo. Isso. Né? Quantas coisas a gente não tinha mais tempo, né, Eudete? Verdade. E agora Deus nos está dando esse privilégio, gente. Eu tiro isso como um privilégio. E para as esposas, eu tenho uma dicasinha bem picante. Meu Deus, vamos lá. Ter um momento de namoro fora do horário. Sim, de repente você está lá no meio da tarde, você e seu esposo, ter um momento de comunhão intensa, ficar ali juntinho, lembrando de coisas boas. Então, fazer esse momento, como você disse, ressignificar, né? Exatamente. E aproveitar. Isso, ressignificar e aproveitar, né? Porque toda crise passa, gente. Certeza que essa crise vai passar, Eudete. Tenho certeza disso, gente. Mas quando ela passar, o que a gente vai ter para contar? Né? A gente vai ter o quê? Doenças psicossomáticas instaladas nas nossas vidas? Não. Gente, nós somos verdadeiramente únicas em Deus. Faça disso um privilégio, um tempo novo, algo que vai inovar. Se reinvente no Senhor, sabe? Tira momentos de oração com Deus. Não abra mão do seu TSD, né? O seu tempo a sós com Deus. Fale para Ele como você pode passar por esse momento, gerando vida, gerando paz para a sua família. E nós mulheres, né? A gente tem essa responsabilidade, né, de ser o conforto na nossa casa, né, de ser a coluna na nossa casa, aquele afeto, o abraço, o conforto, sempre está ali apoiado na mulher, né? Que delícia te ouvir.
Pastora Eliana, muito obrigada é um prazer, por participar do Verdadeiramente Únicas. Foi um privilégio para nós e eu tenho certeza para todas que estão nos assistindo. Amém, foi um prazer todo meu. Meninas, aproveitem esse tempo, muito importante que Deus tem dado pra gente, são algumas horas de evento, né? Mas pegue tudo, vai, faça, torne-se uma esponja, costumam falar assim, né? Vira uma esponjinha agora, sai absorvendo tudo, cada detalhe. Escreva, marque, né? E guarde isso no seu coração e mais importante, coloque em prática. Pôr em prática. Coloque em prática, gente, não fica só no teórico, não. Bom, então pra gente encerrar esse painel de forma bem especial, pastor, eu gostaria que a senhora orasse por todas as nossas participantes. Amém. Eu sei que a oração, ela invade o mundo, né? Não importa onde elas estejam, Brasil afora, mas especialmente por essa vida emocional das nossas participantes. Amém, amém. Vamos orar então, queridas. Vamos mesmo se colocar diante do Senhor, um Deus tão cuidadoso, tão protetor, né? Amado Deus, nós queremos, Senhor, elevar os nossos pensamentos a Ti e pedir que o Senhor venha ser, nesse momento, Deus, o nosso consolador, o nosso guia, um Deus restaurador da paz. Sim. Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa casa, nossas famílias, queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Senhor, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, os nossos corpos, nossa mente, os nossos ouvidos, nossos olhos, Senhor, tudo que somos queremos consagrar a Ti, Senhor. Pai, que na nossa alma, Senhor, entre apenas o que o Senhor tem para nós. Pai, a Tua palavra nos diz que os nossos olhos são janelas da alma e que então, Senhor, a nossa alma seja invadida pelo Teu Espírito, pela Sua paz, Senhor, que excede todo entendimento. Então, Senhor, venha, Pai, com a Tua esperança, com a Tua paz, encher as nossas casas, encher os nossos lares, Senhor, com o Seu cuidado, com o Seu amor. E eu apresento cada mulher, Senhor, que está participando deste evento, eu apresento cada uma delas aos Seus cuidados, Senhor. Alcance cada uma delas, Pai, e que cada uma de nós venhamos nos posicionar como intercessora, Senhor, nesse tempo, orar pela nossa nação, orar pelo nosso planeta, Senhor, orar, Senhor, para que o Senhor seja gerador de esperança, Senhor, no coração daquele que muitas vezes está aflitos, estão angustiados, Senhor, vivendo debaixo de medo, mas que a Sua esperança alcance essas pessoas, Pai, e nós abençoamos a vida, Senhor, de cada participante deste evento, Pai. Nós abençoamos cada uma agora na autoridade do nome de Jesus, Pai, e continua, Deus, ministrando cada coração. Amém. E que Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar melhor todos os dias nas nossas vidas, Pai. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Senhor.